Opa, tudo bem? Antes de você começar esse vídeo, só queria passar para avisar que se caso você caiu aqui de paraquedas, tem um vídeo anterior que explica melhor sobre o que eu vou abordar nesse daqui. Então, considera lá dar uma passadinha para entender um pouquinho melhor. E é isso aí, agradeço de coração e tenha um bom vídeo. Em um determinado tempo da minha vida, eu parei com muitas coisas que me faziam bem. Tipo, brincar, passear e até conversar, parando para analisar um pouquinho. Eu fiquei muito mal por algumas coisas que aconteceram na minha vida, me distanciei de muitas pessoas e daquilo que eu sempre fiz, desenhar. Eu me mudei de casa algumas vezes, voltei a morar na minha cidade natal, fiz novas amizades e consequentemente fui mudando também. E me lembro que foi um pouco complicado para mim ter contatos com novas pessoas e em um ambiente que, querendo ou não, era muito diferente do que eu estava anteriormente e acostumado. Mas eu fui me adaptando e ainda com meus problemas, mas fui tentando mesmo assim. E me lembro que um dia aleatório na escola, eu peguei o meu caderno de desenho para fazer alguma coisa que minha professora de artes pediu. E depois de terminar a atividade, eu fui lá nas páginas finais e desenhei uma árvore. E veio um pensamento que simplesmente apareceu do nada. Ah, é, eu sei desenhar. Isso reflete perfeitamente o quanto eu me sentia perdido naquele tempo. Depois de um tempo, foi começando a ser mais comum eu voltar a desenhar, mas não eram tantas coisas e também eu acho que me expressava de um jeito meio reto e direto. Eu não estava bem, mas ainda assim desenhava. Até que chegou um evento não muito agradável na vida de muitas pessoas, e nesse tempo eu me envolvi com muitas pessoas da internet. E tem muita gente que eu guardo de coração dessa época, porque eles me ajudaram muito, querendo ou não, e me fizeram me sentir menos sozinho nesse tempo todo. Eu fiz muitos desenhos de projetos que tinha na minha cabeça, que no final não foram pra frente, provavelmente nem vou voltar no futuro. E a partir daí dá pra ver algumas evoluções da minha arte, que foi pro estilo mais cartoon durante um tempo, e se não me engano nessa época eu já estava no ensino médio, em uma escola nova onde conheci várias pessoas. Que inclusive foi o tempo que as capas dos meus cadernos sofreram na minha mão. O quanto eu enchi de olho e mini desenho nesses cadernos é brincadeira. Depois eu fui fazendo um desenho de Jojo, que eu amo até hoje, que foi quando o meu traço começou a ficar um pouquinho mais sério e fui fazendo coisas que vinham na minha mente, tipo essa aqui da Kali, do LoL, outros que eu criei assim do nada, tipo esse aqui da Gumball, mas não tem nada a ver com desenho animado que é da Cartoon, só pra deixar claro. Depois de um tempo, eu comecei a mexer com mais frequência com os desenhos digitais, tanto que eu segui o exemplo de uma amiga minha e fui para o Ibispaint, que até um tempo atrás usava para fazer algumas artes. E essa foi a minha primeira arte assim que baixei o aplicativo. E foi aí que eu me apaixonei de verdade pelos desenhos digitais. E acho que foi o momento que a minha imaginação estava me permitindo criar algumas coisas diferenciadas. E é claro, o estilo cartoon era muito predominante nesse tempo. E eu amo esse estilo. Eu acho fofo e eu gosto de ver bastante o quanto eu me importava com os detalhes bobos que eu colocava nos meus desenhos. E o quanto eu gostava de criar história para esses personagens. Mas que, novamente, nunca foram levados para frente. Novamente o tempo passou, muitos projetos foram criados, alguns não foram concluídos ou ainda estão em desenvolvimento às escondidas, e muitas artes foram feitas até chegarmos nas mais recentes. Geralmente, todas que eu gostei foram postadas no Instagram, outras foram feitas para outros fins e algumas permaneceram no papel, mas que nunca foram mostradas ao público. Mas olha elas aí, né? E depois de tanto pensar, depois de tanto lembrar de cada momento da minha vida com a arte, eu finalmente percebi uma coisa que talvez não faça sentido para as outras pessoas, mas que faz para mim. Minha vida foi e ainda é uma arte que começou com esboços, começou com cores,
riscos aleatórios, mas que depois foram se alinhando para o que eu sou hoje em dia. Não é uma arte completa, e acho que está muito longe de ser algo considerado perfeito ou bonito. Depois de tantos borrões, tantas dobras, tantos amassados que ainda não sumiram por completo, eu sei que ainda estou correndo para tentar resolver tudo com muito esforço. Não sou perfeito, mas sigo buscando ser o melhor traço do meu eu. Até porque a arte é uma constante corrida de insistência e esforço.